Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. Hoje é dia de Mesa do Senhor. A mesa do Senhor está posta aqui para nós. Lucas 24. Lucas 24, do 13 ao 35. Os irmãos encontraram? Amém? Então vamos ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Vou repetir, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou
e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido e como Jesus fora reconhecidos por ele quando partia o pão. Podeis assentar, queridos. Vamos aplaudir a palavra de Deus com muita alegria? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, essa é uma história que, para mim, é uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. Porque Jesus, ele é crucificado, Jesus morre, e ao terceiro dia, Jesus ressuscita, e agora Jesus ressuscitado, morreu, terceiro dia ressuscitou, e agora Jesus ressuscitado, a irmã Maria Madalena vai até o túmulo, e chegando lá, o sepulcro está aberto, e só tinha lá os panos, e Jesus não estava ali, e junto com ela tinha outras irmãs também, mas ela viu um ou dois anjos que brilhavam como o sol, e falaram: olha, o Senhor não está aqui, ele ressuscitou. Só que ela ficou desesperada, ela viu um jardineiro no cemitério, e ela, acreditando que aquele jardineiro fosse: onde você colocou o corpo do meu Senhor? E o jardineiro falou para ela: não me toque. Era o próprio Senhor Jesus. Então ele aparece para Maria Madalena, aparece para as mulheres, e as mulheres voltam correndo aos discípulos, contam tudo o que tinham visto, contam sobre a visão do anjo, que tinha anunciado a ressurreição de Jesus Cristo. Só que os discípulos ficaram meio que naquela e não acreditaram muito. Voltaram eles, foram até o sepulcro, chegaram lá, encontraram o sepulcro vazio. Em João, ele faz questão de dizer que foi Pedro na frente e depois João, e João viu o lenço dobrado no túmulo, teve a sensibilidade de ver, mas em seguida, depois que as mulheres contaram isso, os discípulos, Pedro e João, foram correndo até lá. Pedro correu mais rápido e viu que realmente Jesus estava lá. Isso eu estou puxando um pouquinho mais atrás a história, mas aí, esses dois discípulos de Cristo, que a Bíblia faz questão de dizer apenas o nome de um, que se chamava Cleopas, agora eles estão botando em dúvida o que as mulheres, o que as irmãs tinham visto, estavam botando em xeque aquilo que as irmãs tinham visto, a irmã Maria Madalena tinha visto, e eles estavam caminhando, eles estavam com seus corações duvidosos, estavam com seus corações tristes, estavam com seus corações, seus rostos, a Bíblia fala que estavam entristecidos, porém, eles estavam no caminho de Emaús, mas eles estavam no caminho, e eles estavam conversando sobre tudo isso que havia acontecido, e eles estavam sem entender nada. Eles entendiam muito pouco daquilo tudo que estava acontecendo, quando de repente o Senhor Jesus começa a caminhar junto com eles. Só que eles não percebem que era o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus começa a conversar com eles: mas o que aconteceu? Por que vocês estão assim? E eles viram para o próprio Senhor e falam: Senhor, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram, das novas, das últimas que aconteceram. E aí o próprio Senhor Jesus começa a expor a palavra a eles, e começa a falar: mas isso não era preciso isso acontecer para que ele entrasse na sua glória. O próprio Senhor Jesus falando dele, não era necessário que isso acontecesse para que ele entrasse na sua glória.
A própria palavra, o Verbo encarnado, o Verbo morto, ressuscitado, agora está ali com 2 discípulos, com a cabeça toda atordoada, mas estavam no caminho. E, deixa eu usar um exagero aqui, o caminho foi até o caminho, para anunciar o caminho. Glória a Deus. Jesus vai até eles e começa a caminhar a pé com eles. E Jesus começa a falar da palavra de Deus, Jesus começa a falar da própria Bíblia para eles, Jesus começa a pregar Bíblia para eles, começa a discorrer desde o tempo de Moisés, todas as profecias que tinham sido feitas a respeito do Senhor Jesus. E eles foram caminhando junto, e quando chegaram no povoado, Jesus, a Bíblia faz questão de dizer que ele fez como quem ia direto. Só que eles insistiram muito com eles, sabe? Insistiu, fica conosco, fica na nossa casa. Porque aquele pregador, na cabeça deles até então, tinha algo tão bom, e o coração deles começaram a se incendiar, começaram a se inflamar com a mensagem daquele pregador que eles conheceram no caminho. Eles estavam até mesmo com a cabeça meio que embaralhada, eles estavam meio que em dúvida de muitas coisas, mas aquele pregador estava colocando eles a par de muitas coisas, e eles suplicaram e pediram para que aquele pregador ficasse na casa deles. Fica conosco, já se faz tarde, a noite já vem, fica conosco. Sem se dar conta que era o próprio Senhor Jesus que estava caminhando junto com eles. O Jesus ressuscitado. Não é mais aquele pobrezinho da cruz do Calvário, mas Jesus ressuscitado junto com eles. E Jesus resolve ficar com eles. Só que num dado momento, Jesus, eles põem a mesa. Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. E Jesus tomou o pão. Jesus partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, foi no partir do pão que os olhos deles se descortinaram. E eles reconheceram o Senhor. Foi no partir do pão. Irmãos, mesa fala de comunhão. No caminho sempre vai haver uma mesa de comunhão com o Senhor. Por mais que você esteja, de repente, meio que perturbado de alguma forma na sua mente, algumas coisas, algumas questões não sejam bem claras para você, mas em algum momento o Senhor vai chegar, Ele vai caminhar com você, Ele vai te ensinar, Ele vai entrar na sua casa, Ele vai partir o pão, e ao partir o pão, vocês reconhecerão que é o Senhor. Muitos nos dias de hoje não vêm para Jesus, vai empurrando, porque nunca convidaram o Senhor Jesus para entrar, e nunca viram Jesus partindo o pão. Mas foi no partir do pão, eles reconheceram o Senhor Jesus. No verso 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Foi no partir do pão que os olhos deles foram abertos. Volto a repetir: há uma mesa de comunhão no caminho. Fora do caminho não há mesa de comunhão. Há uma mesa de comunhão. Eles estavam no caminho. Estavam sim com muitas dúvidas. Estavam sim
debatendo. A palavra de Deus faz questão de dizer que em alguns momentos eles discutiam entre eles no caminho de Emaús. No caminho de Emaús. A mesa está preparada. A mesa está no caminho. Eu não sei como é que você está nessa noite aqui. Você que está me assistindo. Mas de repente você está com a cabeça, sabe, toda bagunçada, muitas dúvidas. De repente você está com seu coração triste e turbado. Muito triste. Como quando eles pararam e olharam para o Senhor Jesus, a Bíblia faz questão de dizer que o rosto deles estava entristecidos. Parecia que a esperança acabou. Parecia que tudo tinha acabado. A ponto deles se referirem ao Senhor Jesus, não como Filho de Deus, mas como um profeta. Ele era um profeta. Fazia muitas coisas em nome de Deus. Tal o nível de dúvida que estava na cabeça deles. Mas quando o meu Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, caminha com eles, expõe a palavra para eles, o coração deles começa a arder. Ei, meu irmão, no verso 32 está lá, o coração deles ardeu pela palavra de Deus. Depois que Jesus partiu o pão, deu a eles, Jesus desapareceu, eles reconheceram Jesus, e Jesus desaparece, e some de novo. E aí eles começaram a falar um com o outro: poxa, no caminho, você não viu como é que estava ardendo o meu coração? Poxa, o meu também estava ardendo. Quando ele estava falando da palavra, o meu coração estava ardendo. E o meu também. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por você, que ainda tem um coração que arde pela palavra de Deus. Enquanto muitos estão deixando para lá, estão empurrando o evangelho de qualquer jeito, estão empurrando com a barriga, seu coração está ardendo pela palavra de Deus, como aqueles discípulos estavam, com o coração ardendo pelas Escrituras, um coração ardente, sedento pelas Escrituras. Jesus pega as Escrituras e prega para aqueles homens. Depois de verem Jesus, eles voltam por onde? Pelas montanhas? Não, pelo caminho. Eles voltam pelo caminho. Faça ideia da velocidade que aqueles homens não voltaram, correndo. E eles voltaram pelo caminho. E quando chegaram, contaram aos outros discípulos o que tinha acontecido com eles. Eu fico imaginando um alvoroço. Olha, eu vi Jesus, Jesus caminhou do nosso lado, só que a gente nem percebeu. Nós convidamos Jesus para entrar, Jesus entrou. Nós insistimos muito, ele não queria. Irmãos, eles insistiram, a Bíblia faz questão de dizer que eles insistiram e não foi pouco, insistiram muito. E Jesus, ao insistir muito, Jesus entrou. Jesus partiu o pão, e no partir do pão, Jesus foi reconhecido. Eles viram o rosto do Mestre no partir do pão. E voltaram pelo caminho e foram contar aos discípulos: olha, nós vimos o Senhor caminhou conosco, o Senhor partiu o pão e nos serviu, e foi no partir do pão que nós reconhecemos o Senhor. E ali eles reconheceram o Senhor Jesus. No momento de comunhão, os discípulos devem ter ficado atônitos em ver aquele testemunho maravilhoso, porque até então o que estava rolando era o que as mulheres tinham visto, que Maria Madalena viu, mas as mulheres estavam testemunhando. Jesus ressuscitou, nós vimos o anjo, nós vimos o Senhor, eu falei com o Senhor. Mas tinha a palavra delas, e eles foram lá, viram somente o túmulo vazio,
E nada de extraordinário aconteceu, e ficou aquele dito pelo não dito. E agora volta esses homens e conta para os discípulos, ele caminhou conosco, ele falou da palavra conosco, nós insistimos. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo. O quanto de força você tem feito para que Jesus, sabe, entre na sua existência, na sua casa, digamos assim, na casa da sua existência. O quanto de força você tem feito para que até então eles não sabiam que era Jesus, eles insistiram que aquele homem que trazia uma palavra diferenciada a ponto do coração dele se incendiar, do coração ficar ardendo por tudo que aquele homem estava falando, mas até então eles não sabiam que era Jesus. Volto a repetir, há comunhão, há uma mesa de comunhão no caminho. Há uma mesa de comunhão no caminho. Estou passando por luta no caminho. Estou passando por desafios terríveis no caminho. Estou passando por enfermidade no caminho. Empregado no caminho. Desempregado no caminho. Bem no caminho, sentindo dor no caminho. Jesus em breve virá e caminhará ao teu lado. E o que eu acho mais lindo e extraordinário, e aqui com isso eu quero até encerrar. Quando eles estavam comentando lá com os outros discípulos tudo o que tinha acontecido, no verso 36, está escrito assim: enquanto falavam sobre isso, estavam contando para os discípulos, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Amém, queridos? Paz seja com vocês. Eles estavam dando testemunho, e quando eles estavam dando testemunho do que eles vivenciaram no caminho, agora o próprio Jesus se apresenta ressuscitado para todos os discípulos, para que todos aqueles que criam na ressurreição do Senhor pudessem vê-lo pessoalmente. E ele disse: paz seja com vocês. E eu digo para você nessa noite, há uma mesa de comunhão no caminho, há paz para vocês no caminho, e o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas continue no caminho, que em breve o Senhor Jesus, ou Ele caminhará do teu lado, ou Ele vai partir o pão, ou Ele vai simplesmente chegar e se apresentar dizendo: paz seja com vocês, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória.